tem gatilhos de aceitação e culpa. Ó, a princípio, gatilhos que disparam conflitos de aceitação, né, fazem com que ele se sinta culpado. A maneira de tratar isso vou dizer que é praticamente a maneira de tratar a grande maioria dos exemplos que caracterizam assim, respostas a gatilhos. Tem um gatilho que me causa medo, tem um gatilho que me causa culpa, tem um gatilho que me causa falta de aceitação, né? Baixa autoestima. Gatilhos são percepções de contexto, tá? E eles só são gatilhos porque estão programados aqui como referências de gatilhos, né? Um cachorro latino, ele é gatilho emocional para quem? Para quem tem uma configuração aqui de reação, de resposta emocional a um cachorro latino. A ameaça que um cachorro pode representar. Então, o fato dele estar latino pode alertar aquele gatilho. Então, todos os casos onde nós temos uma resposta emocional que caracteriza um adoecimento, né, que ela está mal dimensionada, está, enfim, gerando uma repercussão desagradável, tóxica, temos uma configuração de adoecimento emocional, todos esses casos, diria, que a maneira de lidar com um paciente assim é pela neurociência, neutralizando o que o gatilho dispara. O problema não é o gatilho, o problema não é o cachorro latino, o problema não é o que fazem para essa pessoa se sentir culpada ou se sentir não aceita. É só o gatilho. O gatilho só existe como gatilho porque tem algo aqui dentro que condiciona aquilo como gatilho. Em algum momento eu aprendi como paciente, nesse exemplo, eu aprendi que aquilo é um gatilho. Então, não vou focar no gatilho. Vou focar no que o gatilho aciona. Todos esses casos, tá? Rastrear e encontrar para neutralizar o que está causando aquele efeito gatilho, né, para aquele contexto. Consequentemente, o gatilho para de funcionar. Consequentemente, a resposta emocional fica corrigida, né? Depois de neutralizar, eu vou programar uma resposta diferente naquele lugar. A segunda etapa aqui é uma etapa que os tratamentos de hipnoterapia de uma sessão negligenciam. Não podemos, tá? Pela neurociência, quando não existe pela neurociência a desfazer para sempre um circuito neuronal, uma configuração. Não existe uma desfazer para sempre. Nós podemos inutilizar uma programação que já foi vivenciada algum dia ou durante uma época. O que garante que aquilo vai ficar desligado? Eu construir um caminho novo para aquele contexto. Então, quando eu tiver aquele contexto acionado, ao invés de passar por aqui, passa por lá. Neutralizar é o primeiro passo. Eu rastreio, entendo, interpreto, estrategicamente neutralizo. Depois eu vou programar uma solução e por último eu vou consolidar essa solução. E adivinha só, esses 3 passos são justamente a estrutura, o norte, o esqueleto do método Midas. Essa resposta é fácil para trazer porque essa é justamente a orientação básica aí do método Midas. Neutralizar, solucionar e amplificar a solução e depois consolidar os resultados. Então, as técnicas que aparecem no Midas são justamente para isso. Tá? Então, a gente trata um paciente que tem dificuldade, né, de uma demanda ali de gatilhos que geram dificuldade de aceitação, geram culpa, resposta de culpa. Não é tratando a culpa, não é tratando a não aceitação, não é tratando o gatilho que gera isso aqui. É tratando o que está causando aquilo, aquela não aceitação, aquela culpa, ou seja, o que for, né? O exemplo serviria para outros também, a partir daquele gatilho. Aqui. Como é que eu trato? Encontro isso primeiro, né? O paciente tem que encontrar isso com a nossa condução. Encontrar, entender, interpretar, para que possa ser neutralizado. A gente só neutraliza depois que a gente encontra, entende aquilo. Porque a neutralização ela é muito específica para cada caso. Tem que entender a equação daquele conflito para entender como ele vai ser neutralizado, realmente neutralizado, não parcialmente. Tá? Neutraliza, programa uma solução, consolida a solução. É tudo Midas. Fechado?